E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos. Vamos dar continuidade aos nossos exercícios de interpretação de texto, agora com o 6º capítulo do livro Pequeno Príncipe. Lembrando sempre que esse é um exercício essencial, a gente aprender a interpretar texto, é a gente aprender a ler, a entender as mensagens, né? Grande parte dos brasileiros hoje é formada de pessoas que leem, mas não entendem o que leu. Então, esse exercício é fundamental para criança e adolescente, mesmo se for um adulto, se você for um adulto para fazer concurso, ou então simplesmente queira aprender, é essencial. E lembrando, aprendendo a ler os textos, aprendendo a ler o que está por trás, nas entrelinhas dos textos, a gente acaba aprendendo a viver melhor. Vamos lá. Então, primeiro vamos ler. Capítulo 6. Assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno príncipezinho. Meu pequeno príncipezinho, a tua vida melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do 4º dia. Gosto muito de pôr do sol, vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me, eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes e um pouco mais tarde acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estava tão triste assim no dia dos 43? Mas o príncipezinho não respondeu. Então vamos lá, vamos para as perguntas. Eu achei essa parte muito legal. Vou pegar uma caneta aqui. Olha só. Primeira pergunta, por que o piloto fala diretamente ao príncipe? Olha só. Esse capítulo é interessante. Tá bom? Meu pequeno príncipezinho, a tua vidinha, disseste. Lógico, isso aqui é antes do acordo ortográfico, ainda tem os hífens aqui no pôr do sol e tal. Tem uns errinhos, mas como o nosso caso aqui é interpretação, a gente ignora, né? Porque isso aqui está no artigo, no acordo antigo. Então, ele está sempre falando, ó, tu, ele está dizendo diretamente. Antes, o leitor estava falando com a gente. Agora, o leitor está falando com o príncipezinho, mas ele sabe que está escrevendo para a gente. Isso é um tipo de interlocução. Interlocução é quando o narrador, o autor do texto, fala assim, por exemplo, no texto dele, o que você acha do pôr do sol? Ele está falando com o leitor. Quando ele se dirige ao leitor perguntando, ele está provocando uma conversa. E interlocução nada mais é do que uma espécie de conversa. Às vezes você também coloca uma citação, ou alguém, uma pessoa entrevistou uma pessoa e coloca no texto, isso também é uma interlocução, porque você está provocando, colocando vozes diferentes para dialogar dentro de um mesmo texto. E agora, o narrador está escrevendo para a gente, mas ele está falando com um príncipezinho que não está ali. Isso também é um tipo de interlocução. Então agora olha só. Agora, por que no livro ele está falando para o príncipezinho, sendo que o príncipezinho não está com a gente aqui? E nem lá quando ele estava escrevendo o livro. Isso aí é uma maneira afetiva de escrever. Demonstra, o autor quer demonstrar saudade. Mostrar saudade. E aí, colocando na segunda pessoa, tu e tal, ele mostra que está com saudade do pequeno príncipe, está falando com ele. O autor quer demonstrar saudade. Vou colocar um ponto aqui, princípio. Então, quando você usa o diminutivo, príncipezinho, é uma maneira afetiva, que também demonstra saudade. Então, esse capítulo, a gente vai ver que ele é um capítulo muito melancólico. E a saudade permeia ele da primeira à última linha. Tá bom? Então a saudade está, a gente vai ver logo logo. Então ele quer demonstrar saudade. Ele também está num estado melancólico em relação ao seu amigo, que é na verdade a sua criança interior.
que parece de alguma maneira se foi, né, mais uma vez. Então, basicamente isso, né? Você pode, se você for responder isso aqui, tivesse numa prova, daria para você escrever bem mais, você não ia escrever só isso. O autor quer demonstrar saudade, você escreveria assim, ó. Ao escrever na segunda pessoa, na segunda pessoa, revela uma melancolia e tristeza por estar longe do amigo. É uma maneira afetiva. Vou colocar mais um ponto e vírgula aqui, se é que cabe. Aqui ponto e vírgula também coloquei, né? É uma maneira afetiva. É um recurso para expressar a afetividade. Melhor colocar assim, né? É um recurso para expressar afetividade. Vamos lá. Por aí. Porque o príncipe queria ver o pôr do sol. Aqui o 6º capítulo. Então ele pede para ver o pôr do sol. Você pode dar uma lida aí novamente, dar pausa. Também pode ir lá no início do vídeo, pausar. Pode dar pausa aqui e tal. E ele fala aqui, ó. Primeiro vai lá, responde e depois a gente conversa. Dá pausa, responde. Então vamos lá, já vou respondendo porque eu sei que você deu pausa, já fez. Quando a gente está triste demais, gosta de ver o pôr do sol. Então vamos lá. Vamos aprofundar aqui antes de escrever. Então esse capítulo aqui, gente, ele é baseado na saudade e na tristeza. Olha só, então ele quer ver o pôr do sol. Só que ele esquece que ele não está no planeta dele. Ou seja, então de certa maneira ele acreditou que estava no planeta dele e queria ver o pôr do sol. E se ele fala que quando a gente está triste é bom ver o pôr do sol, então significa que ele está triste porque ele está com saudade de alguém ou do próprio planeta dele. Tá bom? E o que simboliza o sol? Ele fala que uma vez estava triste e tal. Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Se a saudade é um sentimento de que falta alguma coisa, e aí você quer ver o pôr do sol, é para você se completar com aquilo. Ou seja, o pôr do sol simboliza uma conexão com as suas próprias raízes, com seu próprio lar, seja um lar interior, um lar essencial, mas com as suas próprias raízes. É isso que esse capítulo mostra. Porque vamos ver o que eu escrevi aqui. Eu ainda escrevi uma coisa interessante. Estava triste e ansioso. Então vamos lá. Por que o príncipe queria ver o pôr do sol? Vou escrever o que eu escrevi aqui, ó. Opa. E por que eu sei que ele estava ansioso? Porque esqueceu que não estava no planeta dele, que era pequeno, que ele podia ver quando ele quisesse. Agora está no planeta maior, precisa esperar. Então, ele estava triste. Estava triste e ansioso. O pôr do sol, sem hífen, simboliza uma espécie de conexão. Com as raízes. Com as raízes da pessoa. Do indivíduo, vamos colocar aqui assim. Indivíduo. Era estranho. Então, gente, por que ele queria ver o pôr do sol? O pôr do sol trazia para ele, de certa maneira, uma conexão, um sentimento de completude, porque algo estava faltando e essa falta deixava ele triste. Então essa tristeza era por conta dessa falta, a gente chama isso de saudade. E aí gera esse sentimento de melancolia, né, tal.
E era por isso. Então ele queria ver o pôr do sol porque ele estava sentindo falta do planeta ou de alguma coisa dentro do planeta dele, tá bom? Então ele queria ver o pôr do sol e se conectar com as suas raízes, com alguma coisa dentro dele, para ele ter um sentimento de completude. Qual a mensagem dessa parte do texto? Olha, eu vou pedir para você pensar. Faz aí primeiro, depois escuta a minha parte, né? Dá uma pausa aí, acho que já dá para pegar no início do livro, a pausa. E agora vamos responder. Você não fez, dá pausa e depois, só depois, escuta a minha resposta aqui. Qual é a mensagem dessa parte do texto? Olha, cada parte aí está passando uma mensagem para a gente, né? Esse livro é um livro fabuloso no sentido de fábula, se é que eu posso falar assim. Qual a mensagem desse texto? É a importância da conexão Não, vou até melhorar. Vou colocar do jeito que eu escrevi aqui antes de fazer aqui esse vídeo. Eu escrevi aqui, eu acho que está melhor do que eu ia falar agora. Eu coloquei a importância do lar e da conexão desse lar com o nosso coração. Vou falar por quê. Eu escrevo isso aqui. Primeiro, o autor, o piloto, o narrador, tá melancólico, tá com saudade do príncipezinho, por isso que ele coloca na segunda pessoa. E dessa maneira ele faz a gente lembrar do Pequeno Príncipe, quando o Pequeno Príncipe também estava com saudade do lar. Então, do lar dele, de alguma coisa, né? De casa, provavelmente. Eu imagino estar sempre em casa. Né? Olha só, estava com saudade da casa dele. A conexão do príncipezinho com a casa dele é muito grande. A gente vai ver isso no livro inteiro. Essa conexão com o planeta. Aí você vê que ele viaja, mas ele nunca ia deixar o planeta dele abandonado. Nunca. Ele nunca ia sair, porque as raízes dele estão ali. As conexões que ele fez se desenvolveram todas ali. A gente vai ver com o texto. Então o que acontece? O Pequeno Príncipe tá com saudade de casa e ele tá com saudade do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é a criança interior do piloto. E agora que ela foi embora, agora que o Pequeno Príncipe voltou para o planeta dele, o narrador é como o Pequeno Príncipe na Terra, longe do planeta. Então são duas coisas parecidas, né? Você tem o Pequeno Príncipe durante a história fora do planeta dele com saudade de casa, e agora que o Pequeno Príncipe voltou para casa, o piloto está com saudade do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é como se fosse o próprio planeta, a origem, as raízes do piloto. Não é isso? A gente já viu isso aí. Então, esse capítulo é um capítulo de saudade e de conexão, porque a gente perde a conexão e a gente perde as nossas raízes e a gente busca alguma coisa para nos conectar com as raízes novamente de alguma maneira. Não é isso? Então, qual que é a mensagem? O lar é muito importante e conectar a conexão desse lar, a importância do lar e da conexão, a importância da conexão desse lar com o nosso coração. É preciso que a gente esteja sempre em conexão com a gente mesmo, em qualquer dimensão, seja olhando o pôr do sol, seja lembrando do amigo, seja lembrando de alguma coisa que nos conecte com a nossa essência. Então o livro essa parte, o capítulo, é basicamente isso. Que título seria apropriado a essa parte do texto? Para exercício, eu colocaria assim, a conexão. Se eu fosse o autor desse livro, obviamente eu não colocaria lembrando. A gente não pode dar lições de graça num livro. As pessoas têm que explorar, abstrair essas lições, conquistar essas lições para si, para que haja uma melhora na vida. Não é isso? Então, espero que você tenha feito aí do seu jeito e eu vejo você no próximo vídeo.